Beto. Estamos ao vivo! Boa noite, Juliana. Boa noite, Karen. Como vocês estão? Tudo bem, Beto. Estamos animadas aqui com a conversa que a gente vai ter e animadas por receber as pessoas aqui nessa conversa e que todos possam participar aí com a gente. Bom, sem mais delongas, vamos iniciar então. Boa noite a todos. Boa noite, Juliana. Boa noite, Karen. Eu sou o Beto, CEO da Sob Good. Sob Good é uma venture builder de impacto em saúde mental, trabalhando no desenvolvimento de pesquisas e soluções de transformações sistêmicas em saúde mental. É um grande prazer ter a Juliana e a Karen aqui. Nós nos conhecemos há cerca de 3 anos, como participando de um grupo comum, de um coletivo de impacto global, na verdade, né, o Global Mental Health Action Network. Nós nos conhecemos, compartilhamos aí uma tarefa de produzir um protocolo de engajamento seguro e efetivo de jovens na construção de ações, né, de promoção de saúde mental, e através dessa experiência surgiu aí a sementinha que deu início ao Vertentes, e hoje o Vertentes é uma organização, é um ecossistema, na verdade, de organizações da sociedade civil, né, intersetorial, na verdade, abrange aí diversas características de organizações que são alinhadas com o mesmo propósito de nutrir uma cultura de saúde mental. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre Vertentes. Agora vamos para o nosso tema da nossa live de hoje, que é meio ambiente, mudanças climáticas e saúde mental, né? E acho que antes da gente começar a tagarelar por aqui, eu gostaria de pedir para a Karen se apresentar e definir aí para a gente alguns conceitos que vão nos acompanhar durante esse bate-papo. Obrigada, Beto. Boa noite, Beto. Boa noite, Juliana. Boa noite a todo mundo que está aqui nos acompanhando. Se você está acompanhando de noite aqui ao vivo, né? Pode ser que você veja esse vídeo depois. E enquanto eu vou me apresentando, quem estiver acompanhando, vai colocando aqui de onde está falando, até para a gente poder saber de onde vocês estão vindo. Então, eu sou a Karen, sou psicóloga de formação, tenho mestrado aí na área de saúde pública, em promoção de saúde mental e prevenção do suicídio, também doutorado na área de psicologia, e sou a fundadora de um instituto chamado Vitaleri, de prevenção e pós-venção do suicídio, onde a gente trabalha com muitas questões relacionadas à saúde mental, promoção de saúde mental, seja no dia a dia, seja também, né, pensando nessas questões de mudanças climáticas e também relacionada à área da tecnologia. E eu tenho muita honra de poder participar do Vertentes desde da sua concepção, né, na sua fundação, com pessoas tão especiais como o Beto e como a Ju, e espero poder trazer aí para vocês uma conversa e que a gente possa ter realmente essa conversa. Então, estou até vendo aqui, ó, o pessoal está respondendo, que está falando, já tem gente de São Paulo, então quem mais estiver nos acompanhando, vai colocando aqui da onde está falando para a gente poder ver. Olha só, Juliana do Espírito Santo, boa noite para você também. Beto, vou te responder aqui então. Vamos entender, né, como que se dá essa relação que vai desde o agravamento de sintomas e condições de saúde mental até aí um aumento nas taxas de mortalidade e suicídio. E as crianças e adolescentes elas vão ser especialmente vulneráveis a esses impactos das mudanças climáticas, devido, claro, às suas necessidades especiais, as suas sensibilidades e necessidades de desenvolvimento que são únicas. A exposição aos desastres climáticos, e aí eu estou falando de inundações, incêndios, pode levar a diversos sofrimentos psicológicos, pode desencadear problemas de saúde mental, piorar condições de saúde mental que já são existentes, e isso eu estou falando de meses, de anos após um evento. Especialmente meninas, elas podem interromper a sua educação, ter um menor sistema de apoio social e um bem-estar emocional geral. E, claro, quanto mais
condições de saúde mental pré-existentes uma pessoa tiver, maior aumenta o risco de mortalidade durante, por exemplo, a eventos de calor extremo. Até estava lendo um paper que fala sobre como períodos de calor extremo aumentam taxas de suicídio. E isso pode também, né? A gente tem que sempre levar isso em consideração. Então, pensar desde a parte, Ju vai falar disso, fala maravilhosamente bem, da parte de educação socioemocional, passando pela promoção, chegando na prevenção, para que a gente possa atuar aí em diversas etapas e diversos contextos. A poluição do ar, ela está associada a um aumento do risco de transtornos de humor, e aí eu estou falando de depressão, de ansiedade. Tem até um estudo do Reino Unido que fala que pessoas que vivem em áreas de altos níveis de poluição têm até 40% mais chances de desenvolverem depressão do que aquelas que moram em locais de ar mais limpo. E isso está num documento que vocês depois vão conseguir baixar. O Beto vai contar isso para vocês daqui a pouquinho, então eu vou continuar fazendo suspense de onde vocês vão achar esse documento, que tem aí essas e muitas outras informações. Tem um outro ponto que é a utilização de pesticidas, e pesticidas muito perigosos, que ameaçam aí a saúde humana e que também podem não só contribuir para um aumento do envenenamento, como hoje tem alguns estudos que mostram que, dependendo do pesticida usado, você aumenta o número de casos de depressão numa certa região. Então, a poluição do ar é associada a um aumento de risco dos transtornos de humor, além de poder prejudicar aí o desenvolvimento cognitivo de crianças e bebês e acelerar o declínio cognitivo de adultos mais velhos. A poluição da água também está associada a níveis elevados de agravos de saúde mental e transtornos de neurodesenvolvimento em jovens. O estresse e a ansiedade associados ao medo da exposição à água poluída e a frustração também de não conseguir achar uma água potável podem aumentar a sensação de impotência, levando também, contribuindo às questões de saúde mental. Então, se a gente pensar de uma maneira ampla, a gente tem não só a questão da ansiedade climática, que é essa preocupação que começa a aumentar por conta de temor com o futuro do planeta, segurança das próximas gerações, a nossa perda de ecossistemas, essa sensação de impotência de lidar com essas questões, traumas que podem ser associados aos desastres naturais, então, pessoas podem ter transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade, depressão, e como a gente sempre tem esse olhar biopsicossocial, a perda do lar, a perda de bens e de entes queridos também vai levar a uma questão, uma perturbação grande emocional e psicológica. A gente fala em alguns espaços sobre o luto ecológico, que é um fenômeno meio recente, é uma forma meio recente de falar da dor ou da angústia que é causada pela perda dos ambientes naturais. E isso inclui tristeza pela extinção de espécies, degradação e perda da biodiversidade. E isso vai ser, obviamente, muito mais forte em comunidades que estão extremamente, intimamente ligadas à terra, como comunidades indígenas e comunidades rurais. Só lembrando, gente, para quem não sabe, que as comunidades indígenas são as que têm maior risco e maior índice de suicídio no nosso país, e a gente não fala sobre essas questões. Então, o impacto aí nas comunidades vulneráveis também vai aumentar a desigualdade existente, vai afetar de uma forma mais desproporcional essas comunidades mais vulneráveis, e eu estou falando de pessoas em situações de pobreza, as comunidades indígenas e as populações dos países em desenvolvimento, ou seja, a nossa população. Então, por isso que a gente tem que parar e conversar sobre isso e refletir e pensar no que a gente pode fazer. Cidades, quando elas são mais, vamos dizer, amigas da natureza e as crianças têm mais acesso à natureza e elas podem brincar com essa natureza, isso tem um impacto muito positivo na sua saúde mental.
além de ajudar na diminuição do uso de telas. Então, uma coisa acaba ligando, né, estando ligada à outra. E finalizando aí a minha fala, Beto, se a gente pensar, né, nos próprios determinantes de saúde mental, e como que essa relação, eles podem estar nessa relação, e pensando que quanto mais determinantes negativos ou situações negativas que uma criança passa, maior pode ser o seu impacto aí para a vida adulta, para o resto da vida. Então, a gente pode pensar não só nas questões genéticas, e aí a gente pode pensar também na exposição de toxinas, de pesticidas, e como que isso pode afetar a saúde mental. Tem a questão dos traumas, dessas experiências traumáticas, e isso pode levar a traumas severos, condições de estresse pós-traumático. Mudanças climáticas podem fazer com que famílias tenham que se mudar, se deslocar, que tenham perdido tudo. Isso pode mudar como a estabilidade desse ambiente familiar, pode mudar como estão os relacionamentos, e até falando de acesso a questões básicas, como moradia, alimentação, acesso a serviços de saúde. É por isso que a gente fala que essas condições climáticas, essas mudanças climáticas, elas também vão exacerbar desigualdades socioeconômicas, além de aumentar estresse, mudanças no estilo de vida, ter influência na cultura e na sociedade, e desses acessos todos a cuidados de saúde mental. Tem um último ponto que eu vou falar, que é também a gente vê um aumento do uso de substâncias psicoativas como um tipo de mecanismo, claro, não saudável de enfrentamento aí com relação a tudo que acontece, afetando diretamente a saúde mental. Bom, pessoal, quem tiver aí dúvidas, né, coloque aqui no chat para a gente as dúvidas, a gente vai ter esse espaço de conversa, de bate-papo. Estou vendo aqui que a Gabriela colocou que ela está muito feliz em acompanhar essa discussão e ela está, ó, de Salvador, Bahia. O Walter também está falando aqui. Boa noite, Walter. Conta para a gente de onde você está falando, para a gente saber aí. A gente está na tela, mas está todo mundo com o coração juntinho. Agora, Ju, vou fazer aí uma pergunta para você. Quando a gente está falando de crise ambiental, o que a gente está considerando, né, nesse contexto, no meio ambiente, nesse contexto de mudanças climáticas? Conta para a gente. E se apresenta, Ju, por favor. Você está no mudo. Eu estava no mudo e caí também, dei uma voltinha com a internet por aí. Hoje está tendo uma crise tecnológica aqui comigo, com o Teams e com aqui o StreamYard. Mas vamos lá, boa noite a todos e todas que estão aqui conosco, uma alegria muito grande, Vertentes, né? Tá aqui fazendo sua primeira live. E eu, Juliana Fleury, sou CEO da ASEC, Associação pela Saúde Emocional, que esse ano está fazendo 20 anos. Implementando ações de promoção de saúde mental no Brasil, ou seja, cuidando para que nossas crianças, jovens e adolescentes possam saber lidar com as dificuldades e possam ser adultos felizes e cidadãos plenos. E essa temática do meio ambiente, mudanças climáticas e saúde mental é um tema que veio batendo na porta nos últimos tempos, né? E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala em crise climática, né, eu acho que tem toda uma taxonomia, ou seja, falando quais são os conceitos, glossário. Acho que a gente vai precisar ter glossário para falar sobre isso, porque é tanta coisa similar à outra, né? A taxonomia, ou seja, o aquecimento global, alterações climáticas, crise climáticas, mas, na realidade, o que a gente está falando de mudanças no nosso contexto? A mudança, principalmente, de temperatura. Tem uma pesquisa muito interessante que saiu sobre o aumento da temperatura nas gerações, ou seja, se eu, que sou 60 a mais, né, não sou baby boomers, mas meu marido é baby boomer, nasceu em 1940 e pouco, ele experimentou uma mudança de temperatura de 1,3 graus. As crianças hoje, da geração Z e da geração alfa, estão experimentando 6 graus de temperatura, gente.
olha só o que é isso, né? E isso dentro de um contexto de planeta de que a gente vem nessa relação com a natureza, como a Karen falou, né, de cada vez menos ter o uso de áreas verdes nas cidades, né? Então, as mudanças climáticas, elas estão efetivamente, nessas condições, afetando em todos os cantos do planeta. Ou seja, uma das questões, por exemplo, a Austrália, que já vem estudando isso há mais tempo e tem tempos de seca, como de alguma forma o nosso Nordeste tem aumentos de taxas de suicídios muito ampliados. Então, a gente está falando aqui de um contexto onde há um esgotamento, né, dos nossos recursos, e por conta do nosso modo de vida. É comportamento nosso de poder gastar mais do que a gente efetivamente tem, mas a gente acha que tem. Então, a questão dos combustíveis fósseis, as questões todas dos gases de efeito estufa, de toda a questão do esgotamento dos recursos naturais. Então, só para vocês terem uma ideia, esse assunto é tão novo que um estudo do Imperial College sobre todas as pesquisas, as políticas públicas e a cobertura da mídia, né, sobre esse tema começou, basicamente, o primeiro artigo em 2005, mas em 2017, para você ter uma ideia, tem o primeiro artigo que conecta mudanças climáticas com saúde mental. Então, é tudo muito novo, e a gente está aqui justamente para trazer para vocês reflexões, para que a gente possa continuar lidando com isso, porque o esgotamento, ou seja, pós-pandemia, já nos trouxe demandas da saúde mental, de toda a questão mesmo de capacidade de atendimento, né? O Brasil aprovou recentemente a lei dos psicólogos das escolas, né? Um psicólogo para cada escola, mas é possível cada pessoa ter um atendimento? A nossa rede de apoio psicossocial está absolutamente já esgotada antes mesmo de ser totalmente estruturada. E aí eu vou chamar o Beto para dar trazer uns elementos, porque tudo isso é custo, né, gente? A gente está num planeta onde a gente tem um modelo de vida baseada num capitalismo que faz uso intensivo, né, de todos os nossos recursos, e a saúde mental está sendo demandada em termos de atenção psicossocial, mas também olhar o que a SEC faz há 20 anos, que é promover com que as crianças e os adolescentes possam lidar, criar resiliência para essas mudanças que são naturais da vida, mas que agora estão sendo muito mais drásticas, né? Isso tudo tem um custo e que já pós-pandemia já estava de alguma forma pressionado, e que vemos aí poder ter um escalonamento ainda muito maior com essa demanda da pressão das mudanças climáticas. Então, Beto, conta aí para a gente um pouco do que a gente vem estudando vertentes e vem advogando a favor de, né, investimentos para o ecossistema de saúde mental. Conta aí para a gente um pouco como é que está esse contexto ainda antes, né, do agravamento com as questões climáticas. Eu acho que você traz um ponto, você e a Karen, Ju, fundamentais para esse debate, né? E eu tive alguns exemplos práticos, né? Quando eu converso com alguns conhecidos, eventualmente até amigos, né? Eu falo que eu estou trabalhando com questões de saúde mental, mudanças climáticas, impacto no meio ambiente. E viram para mim e falaram assim, mas qual que é o impacto que isso tem na saúde mental? Né? Acho que é muito mimimi, agora tudo vira vitimismo, mas eu acho que a gente tem que olhar numa perspectiva da questão do aumento da resiliência e da preparação para o enfrentamento. Né? A questão das mudanças climáticas, elas não são novas. Né? A gente teve ali em 1992, a Eco 92, quem não lembra da Eco 92, onde o Brasil teve um protagonismo impressionante nesse contexto, né, de trazer a questão do meio ambiente, do clima, na pauta da discussão. E falando um pouco sobre o nosso cenário atual, a gente está exatamente nesse mesmo lugar. Né? Hoje o Brasil, como presidente do G20, tem o papel e a possibilidade de pautar essa questão para o mundo inteiro, né, para as 20 principais economias do mundo. Então, assim, a gente vive um cenário, um contexto
muito propício, né? E dada toda a nossa diversidade, toda a questão, né, natural do Brasil, a gente tem essa oportunidade. Então, o mantra que eu brinco, né, que a gente advoga pelo Vertentes, é pela priorização do investimento na saúde mental de crianças e adolescentes como a estratégia ótima, fundamental, de maior retorno sobre o investimento realizado para o enfrentamento, né, das questões climáticas e o enfrentamento de outros problemas que a gente vai ter ao longo do nosso desenvolvimento humano e planetário, né? E não tem como a gente pensar se o meio ambiente não está bem, não tem como a nossa saúde estar bem, né? E eu falo saúde num contexto integral. Vocês trouxeram alguns exemplos sobre a questão do aquecimento, tem a questão da poluição, e existem vários estudos, né, que fortalecem esse vínculo de como está no meio ambiente, como está na natureza, como isso faz bem para a nossa saúde, faz bem para o nosso bem-estar. E vale destacar também, né, que não existe saúde mental, não existe felicidade sem saúde mental. E eu acho que quando a gente fala de saúde mental, a gente acaba trazendo um pouquinho de alguns ranços, né? Eu gosto de ter uma analogia onde a gente pensa em saúde mental como sofrimento. Então, aonde eu tenho um sofrimento, né? E a Karen, por ser psicóloga, eu acho que ela pode falar muito melhor do que eu. O que vai caracterizar uma doença ou não é a intensidade, né, e a continuidade desse sofrimento que eu vou sentir. Então, quando a gente fala da priorização do investimento na saúde mental de jovens e adolescentes, a gente quer fazer justamente prepará-los para enfrentar esses desafios, né? A gente vive uma crise gravíssima de suicídio de jovens no mundo inteiro. No Brasil, a gente teve, nos últimos 10 anos, praticamente dobrou os índices de suicídio de jovens. E se a gente não preparar essas futuras gerações para esse enfrentamento, a gente vai estar dando um tiro no próprio pé, né? Existem evidências demonstrando que quando a gente tem um investimento nesse tipo de prática, a gente pode aumentar a produtividade, né? A gente aumenta a geração de riqueza, a geração de valor, né? Investir em promoção e prevenção de saúde mental, a gente está preparando esses jovens para que eles tenham maior literacia em saúde, né? Alfabetização em saúde, consigam reconhecer os seus sentimentos, consigam lidar com isso e consigam construir relações que sejam positivas, né? E consigam entregar de volta para a sociedade o que a gente espera, né? Que a gente efetivamente precisa para o desenvolvimento social, humano e planetário sustentável. A Juliana me perguntou a respeito de alguns dados, eu vou trazer alguns dados, né? O Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo, acho que esse bordão todo mundo está cansado de escutar, e na América Latina, a gente é o que mais sofre com o impacto das questões de saúde mental, né? A gente tem quase 40% do sofrimento que a gente acaba incorporando por questões de saúde mental. E a pandemia, ela trouxe, ao mesmo tempo, um aumento, né, na prevalência das questões de saúde mental, mas, por outro lado, ela também ampliou a normalização da discussão sobre a questão da saúde mental. Então, as pessoas falam mais sobre saúde mental, o que é extremamente positivo. Mas, infelizmente, no Brasil, cerca de 80% das pessoas que precisam de algum tipo de acolhimento, que estão em sofrimento, elas não conseguem ter acesso. Todo esse contexto acaba gerando um custo, né, de cerca de $1 trilhão para a economia mundial. E teve um estudo do Banco Mundial, recentemente, que avaliou os custos indiretos da saúde mental. E aqui vale abrir um parênteses, porque quando eu avalio o custo da doença da saúde mental, diferentemente de outras doenças, das outras DNCCs, a saúde mental ela tem um impacto maior dos custos indiretos do que dos custos diretos. Ou seja,
Os custos de tratamento da saúde mental, eles acabam sendo menores do que os custos indiretos que a doença acaba acarretando para quem vive com a questão da saúde mental. E aqui eu posso abrir um parênteses, né? Eu acabei me unindo a esse grupo muito pela minha história e pela minha experiência de vida em viver e ter que aprender, né, a dialogar com essa questão. Eu acho que assim a gente vai ter outras oportunidades de trazer outros indicadores, mas só que eu gostaria de fortalecer um ponto. Ultimamente, a gente tem visto um incremento leve, né, na intenção de investir em saúde mental. No entanto, apesar de algumas leis importantes terem sido regulamentadas e aprovadas no início desse ano, a gente teve a lei de atenção psicossocial na escola, a Ju comentou da lei do psicólogo na escola. O grande problema que a gente tem hoje no Brasil, pensando na questão do investimento público, o investimento é baixo. Os últimos dados que a gente tem, se eu não me engano, são de 2015, mostram que a gente tem uma média de investimento de 2% do orçamento de saúde, só 2% é destinado à saúde mental. E esses 2% geralmente é para investir em serviços hospitalares e serviços terciários. Então, a gente não tem uma política nacional de promoção e prevenção integral da saúde mental. A gente não tem clareza e a gente não tem transparência desse investimento para que a gente possa acompanhar efetivamente aonde que o dinheiro está sendo aplicado, né, e qual que é o retorno que isso está trazendo para a sociedade. Então, esse é um dos pontos que a gente advoga, além da ampliação do investimento, seria efetivamente aumentar a transparência desse investimento para que a gente pudesse acompanhar como que esse retorno está sendo devolvido para a sociedade. E, além da questão do governo, essa é uma questão intersetorial. Todo mundo é responsável por melhorar esse contexto, melhorar esse cenário, porque todos vão ser beneficiados ou vão ser prejudicados caso a gente não haja. Eu gostaria, agora, vou parar de falar, que acho que eu já falei demais, e eu acho que é importante a gente fortalecer essa atuação do Vertentes na construção, né, de uma agenda para priorização da questão do investimento, para fortalecimento de uma cultura de saúde mental, para a construção de conteúdos, para fomento do desenvolvimento de evidências científicas e estudos que embasem uma estratégia de advocacy ativo e colaborativo que a gente atua junto com o Vertentes, dentro do Brasil e fora do Brasil. Mas, para explicar o fora do Brasil, eu vou puxar de novo a Juliana para ela falar como é que isso no mundo está sendo discutido. Oi, Beto. Então, obrigada aí. Na realidade, eu vou falar um pouco desse convite que o Vertentes está fazendo e esse chamamento que a gente está fazendo, porque tem tanta referência mais nova, como eu disse. O primeiro artigo que veio conectando as temáticas de saúde mental e clima é de 2017 da American Psychology Association. E, a partir daí, vieram outros, né, da Nature, que é uma das revistas mais respeitadas. Para você ter uma ideia, uma palestra feita pela Emma Lawrence, do Imperial College, há 3 anos atrás, teve 80 participantes. O ano passado, o lançamento do Connecting Climate Minds, do Imperial College, que a Emma estava participando, já tinham 400 pessoas. E aí eles justamente apontam, há uma demanda por pesquisa, ou seja, que estudos que justamente apoiem, né, deem evidências para que as ações possam ser feitas baseadas em evidências, como todos nós aqui do Vertentes atuamos, né? E existe também todo um ponto da mídia, do crescente destaque que a mídia tem dado ao tema das mudanças climáticas, da saúde mental, mas não conectando os dois, né? Eu até falei no meu áudio que
fizeram esse estudo lá no parlamento inglês, você imagina fazer isso no parlamento brasileiro, né? De discursos que falam de mudanças climáticas, discursos que falam de saúde mental e discursos que unem os dois. Se lá no Reino Unido são 2%, você imagina o que é no Brasil. Então, a ideia é poder dizer que está havendo realmente um movimento global, né? E aí o G20, como você disse, é uma oportunidade da gente marcar e trazer essa temática, né? O G20 esse ano e a COP30 o ano que vem são janelas de oportunidades que o Brasil tem para se colocar, ou seja, numa liderança desse discurso, mas também de promover um arcabouço de políticas públicas de enfrentamento a essas questões, ou seja, então a gente tem o G20 que não colocou isso como prioridade, mas o C20, né, nós estamos no grupo de engajamento de saúde, sim, foi o segundo mais votado, 29% do público que fala de saúde integral fala de saúde mental, né? Mais recentemente, vocês vão ver que tem aí todo um movimento da saúde planetária. A USP fez, dia 4, agora, uma live também sobre mudanças climáticas e saúde mental. Tem toda uma mobilização da Mental Health Psychosocial Support Network, que é uma organização global que atua em contexto de emergência. Ou seja, nós, diferentemente de alguns outros países da América Latina ou do Caribe, que também tiveram furacão e tudo, a gente teve a seca na Amazônia e as chuvas, né, no Rio Grande do Sul. Então, são contrastes muito grandes, né? E todos nós, do Vertente, somos, né, membros da Global Mental Health Action Network, que é uma afiliada da United Global Mental Health, que traz elementos para que a gente faça uma advocacy e que traga mudanças positivas, tanto para a questão da promoção, que a gente atua dessa literacia das crianças e juventudes, mas para poder enfrentarem esses novos contextos com mais resiliência, com menos ecoansiedade, com menos nostalgia, né, de ver a fazenda do avô de uma forma e no dia seguinte ver tudo, né, incendiado, como foi no Mato Grosso. Então, a Global Mental Health traz para a gente essa oportunidade, e aí eu convidaria as pessoas que estiverem assistindo aqui, né, que conheçam, entrem no site, associem-se. São mais de 3.500 profissionais como a gente, de 150 países, né? E eles fizeram um advocacy brief que a gente traduziu para português, ou seja, normalmente no Brasil nós somos os últimos a chegar com as traduções, porque essas organizações internacionais traduzem do inglês para o francês, para o espanhol, e nós não somos na língua latina, na Latinoamérica. Então, a Vertentes fez questão de poder trazer isso e agregar valor à rede, trazendo os documentos em português. E mais do que isso, a gente tem grupos de trabalho que estão olhando o meio ambiente, mudanças climáticas e saúde mental, e toda uma agenda sendo montada também, não só agora de incidência no G20, C20, nos grupos de engajamento do Civil Society, mas também da COP30. Né? Então, assim, existem hoje uma série de locais para se buscar informação, e eu acho que o Vertentes tem aí um papel importante, porque a gente está aqui para justamente criar essa cultura e, com isso, trazer conhecimento, conteúdos, pautar os nossos, né, todas nossas ações do advocacy baseadas em evidências. E algo bem relevante que teve ultimamente foi uma conquista na COP28, onde o primeiro pavilhão de saúde teve um dia falando de saúde e saúde mental, através das juventudes. Então, Beto, resgato essa importância, né, que a Karen também traz, que todos nós atuamos, o Pedro do Bem-Estar, Ame Sua Mente, todos os nossos parceiros dentro do Vertentes, colocando as juventudes no centro e dando a eles um protagonismo de busca de soluções que possam estar construindo um futuro que é melhor para eles mesmos. Eu estou indo semana que vem para participar a SEC hoje é membro do Consultative Status do ECOSOC da ONU, e vai ter um fórum de juventudes e justamente sessões sobre
mudanças climáticas. Então, mas não abordam ainda a questão da saúde mental. Olha só como mesmo lá, isso é um assunto absolutamente novo e que a gente precisa se organizar, né? Criar todas essas referências bibliográficas e, a partir daí, nutrir essa comunidade, esse ecossistema e trazer pessoas que possam estar conosco aí, né, nesse advocacy. Então, de alguma forma, tem uma agenda de fora do Brasil e, muitas vezes, todas as nossas juventudes que não falam inglês, os nossos povos originários, né, que também não falam as próprias línguas, a gente precisa trazer isso, né, sobre um olhar não nosso, mas fazer nascer ações que brotem justamente de motivar essas comunidades a trazer as perspectivas, como a Karen falou, né? São justamente os mais vulneráveis, ou seja, que estão vendo os seus contextos totalmente degradados e que, se a gente avaliar hoje em questões de números, a Karen teve recentemente, né, lá, Karen, em Brasília, com o pessoal da Secretaria de Apoio aos Povos Indígenas, e as mulheres, então, né, há toda uma questão trágica que precisa realmente trazer, né, soluções e intervenções, mas que também brotem deles, né? Então, acho que há todo um caminhar que a gente, como vertentes, deseja poder, de alguma forma, estar trazendo e tendo, né, todos vocês conosco nessas discussões, nessas reflexões, né? A ideia é justamente criar reflexões baseadas em evidências e transformá-las em ações, e justamente potencializando com todas essas informações que às vezes a gente tem acesso, mas, né, e não é dado acesso para outras pessoas. Então, eu também encerro aqui, passo para vocês, que eu acho que aí vamos ver com outras perguntas. Eu não abri o meu YouTube, porque quando eu abri, eu caí, sabe, gente? Então, eu estou impossibilitada de estar vendo aí, né? Acho que Não, Juju, eu acho que assim. umas perguntas aí. Eu acho que tem uma pergunta para a Karen aí, não tinha, não? Eu acho que antes da gente ir para a pergunta, eu queria, acho que só, talvez, a gente voltar em um ponto, né, sobre essa questão da resiliência, do enfrentamento, né, de situações de emergência, e da importância, né, de ações de promoção e prevenção de saúde mental, para gerar essa maior potência, digamos assim, gerar esse mais amor, não sei o que a gente pode caracterizar, Karen, você que é expert no assunto, o que você acha dessa relação frente a essa questão da saúde mental, meio ambiente e enfrentamento das questões climáticas no contexto das emergências, né? Só fazendo um breve adendo aqui, a gente fez a implementação de um projeto Foca na Mente, né, junto com as organizações do Vertentes, e a gente trabalhou com a comunidade do Caraburu, né, uma escola do ensino médio ali de Gramado. Trabalhamos com eles cerca de 1 ano e meio, e no ano passado, quando a gente estava fechando as nossas atividades planejadas, né, tiveram os deslizamentos ali por conta das chuvas no Rio Grande do Sul, e foi uma situação bem vivida na pele, né, de ansiedade por conta do receio do que podia acontecer, né? A comunidade como um todo extremamente apreensiva por conta das questões que estavam acontecendo ali, por razão, né, desses impactos das chuvas, no caso, ali do Rio Grande do Sul, mas também tivemos aí em São Paulo, no litoral norte, um desastre horrível. Karen, enfrentamento e emergências, o que você contribui para esse papo? Bom, Beto, antes de eu responder a sua pergunta, eu queria dizer que nossa conversa está chegando em muitos lugares. Então, a gente tem agora, olha, pessoas do Rio, de São José dos Campos nos acompanhando, de Vitória, e é muito bom, de São Paulo, outras pessoas de São Paulo. Então, é muito bom poder ver que
que essa conversa pode se espalhar, né? Que a gente possa pensar juntos também, e com as pessoas que estão aqui hoje interessadas com o tema, que a gente possa conversar mais sobre isso, refletir e unir esforços, né? Porque sozinho a gente não consegue fazer nada. Vamos lá. Beto, então, com relação às emergências, tem muitas demandas que podem acontecer, tá? Tanto individuais como coletivas. Então, a gente sempre precisa fazer esse pensamento do individual, do coletivo, esse impacto, e também pensar quais podem ser as soluções, tanto individuais quanto coletivas. E aí, até convido também quem está nos acompanhando a pensar como que tudo isso te impacta. Todos nós estamos sofrendo já com as mudanças climáticas. Todos nós já estamos sofrendo com as questões de meio ambiente, e isso só tende a aumentar. Então, a gente precisa fazer esse olhar para fora, mas a gente precisa fazer esse olhar para dentro do nosso, assim, do nosso cercadinho, o que isso tem nos afetado e que a gente pode fazer. Porque a emergência, a gente precisa não só de profissionais treinados e capacitados para lidar com essas emergências, e aí eu estou pensando mesmo nas questões psicológicas das emergências e dos desastres, quer dizer, as pessoas precisam estar treinadas, saber o que elas estão fazendo, precisa ter protocolos para isso, e a gente precisa ter diversos tipos de abordagem, né? Então, tanto abordagens governamentais, com planos de ações que sejam transversais, que possam não só pensar na hora que ocorre o desastre, porque eu acho que isso é algo muito complicado que a gente vê acontecer, que todo mundo se mobiliza na hora que tem o desastre. Então, o olhar da prevenção, as ações de prevenção precisam ser implementadas, para não sair correndo apagando incêndio só. A gente precisa ter políticas financeiras que possam ajudar e preparar que a gente esteja capacitado para responder aos impactos de todas essas mudanças na saúde mental. A gente precisa ter políticas climáticas que também visem todas, né, uma diferença muito grande de realidades nos países, e a gente precisa ter políticas de saúde que possam não só lidar com as questões de resiliência como resposta aí a essas mudanças climáticas, isso sendo integrado aí às considerações nos planos nacionais de adaptação à saúde. E, claro, advogar aí com relação ao desenvolvimento e expansão dos serviços de saúde mental, como também forma de adaptação a essas mudanças climáticas, pensar como que isso pode ter como as intervenções podem ser feitas a curto, médio e longo prazo, e como que medicamentos também podem ajudar, talvez, regulação de temperatura, e como que esses medicamentos acontecem e se relacionam quando a gente fala de problemas de saúde física, por exemplo, em eventos de calor extremo, entender cada vez mais esses impactos, e hoje em dia, né, eu acho que tem um ponto que eu queria trazer também para a nossa reflexão, que é tão na moda hoje a gente falar de ESG, né, e que as empresas precisam ter o tal do ESG, e a gente precisa entender que tem uma correlação direta das questões ambientais com as questões sociais, não se pode pensar mais de uma maneira separada entre meio ambiente e saúde mental, porque tá aí, a gente está vendo isso acontecer. Já estou vendo até que tem perguntas relacionadas a isso. E, gente, só para quem quer saber de onde está vindo também um pouco do que a gente está trazendo, desses documentos que estão sendo lançados, que foram traduzidos e que estão disponíveis para vocês. Já foi colocado aqui o link nos comentários, mas para quem não olhar os comentários, não gosto de ver comentários, é só entrar no site do vertentes.org.br, que além desse documento você vai ter acesso aí a mais um monte de informação, além de poder saber o que todo esse ecossistema que está sendo desenvolvido está falando sobre esse assunto. Vamos lá, eu estou vendo aqui, ó, que tem perguntas falando, já existem estudos, Gabriela, excelente, vamos lá. Falando, já existem estudos sobre o aumento de uso de psicofármacos ligados à incidência de desastres climáticos?
houve um aumento durante a pandemia, certo? Com tantas catástrofes acontecendo nos últimos tempos e com tantos sintomas e distúrbios gerados. Aí ela complementa. Faço mestrado em filosofia na PUC do Paraná e no mestrado temos uma disciplina chamada Justiça Climática, uma interdisciplina, na verdade, que envolve direito, psicologia e filosofia. Acho que uma grande questão também relacionada é que estamos todos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco, porque essas mudanças afetam de maneira diferente os mais ricos e vulneráveis sociais. Adorei a sua imagem, né? Eu acho que você traz realmente essa questão. A gente falou um pouco lá no início sobre as vulnerabilidades e como elas são diferentes e como isso impacta diferentemente quanto mais vulnerabilidades você tem. E eu não estou falando só de uma vulnerabilidade de saúde mental, né? Então a gente tem que pensar nas vulnerabilidades de saúde mental, as vulnerabilidades sociais, familiares, econômicas e até culturais para poder lidar com tudo isso. Que a gente viu? Que teve aí um aumento do uso de psicofármacos durante a pandemia, né, por todo o estresse que aconteceu, todas as perdas, quer dizer, a gente não precisa nem voltar tanto a todas essas questões para lembrar de como foi difícil, mas a gente não pode olhar a saúde mental de uma maneira compartimentalizada e separada, porque o que influenciou dentro da pandemia foram muitas coisas que aconteceram ao mesmo tempo. Então, sim, já tem um aumento de psicofármacos desde quer dizer, já estava acontecendo no pré-pandêmico, aumentou durante a pandemia. Aí o que eu te digo, Ana Paula, até usando a tua imagem, é que a gente teve a tempestade perfeita. Estava tudo pronto para ser uma bela tempestade, que foi o que aconteceu. O que a gente viu até é que durante o período de pandemia não teve necessariamente, por exemplo, um aumento dos casos de suicídio. E sim, isso já era esperado que acontecesse depois da pandemia, e é o que a gente tem visto agora. No caso, né, e a gente pega também muitos estudos, por exemplo, quando a gente pega grandes crimes ambientais, como Mariana e alguns outros, como a saúde mental das pessoas que foram afetadas por esse crime ambiental, o que aconteceu com a saúde mental dessas pessoas. Então, aí é um exemplo claro dessa ligação, e também pessoas que precisaram de atendimento psiquiátrico e psicológico por conta de terem passado por uma situação ambiental extrema. Há pouco estava, né? A semana passada estava conversando com uma colega que deu assistência às chuvas, né? A população que sofreu com as chuvas no Espírito Santo e o como que as pessoas perderam tudo e perderam pessoas e perderam casa e perderam tantas coisas e esse impacto na saúde mental é absurdo. Não tenho dúvida que tenha um aumento do uso de psicofármacos depois. Eu acho que a gente também precisa pensar junto, sabe, Ana, como que a gente pode, para além do uso do psicofármaco, porque esse é um dos indicadores, quer dizer, quais são os outros indicadores e quais podem ser as soluções na comunidade, as soluções que vão para além só do uso de medicação, embora seja super necessário esse uso quando precisa. Tá? Aqui o Beto está falando que tem estudos aqui, ó, que abordam o uso dos psicofármacos por meu novo estagiário, ele chama Bing. o seu estagiário te contou isso? Mas eu vi essa matéria, ela é bem interessante. Ela fez um apanhado de estudos, né, de casos aí de desastres, e efetivamente ela foi identificado um aumento no uso de medicamento, que é meio óbvio, né, gente? Se a gente for pensar, as pessoas são deslocadas, perdem casa, perdem parente, perdem amigo, enfim. É um momento de sofrimento, de estresse, de tensão absurdo, né? E, de novo, acho que vamos trazer um pouco para a naturalização do debate, né? Trazer a questão da saúde mental para a questão do sofrimento. As pessoas estão sofrendo. Se a pessoa sofre, ela não está feliz, ela não vive bem, ela não faz bem as coisas, ela não vai ter uma boa produtividade, ela não vai ser o melhor que ela pode ser, né? Mas, enfim, vamos seguir. Temos mais perguntas? Do que eu estou vendo aqui, pelo menos não.
Justiça climática, precisamos muito de justiça climática, e aí eu vou aproveitar enquanto não temos mais perguntas, e vou também fazer um convite, como a Juliana fez o convite para todo mundo acessar a página do Global Mental Health Action Network, no qual eu também faço parte, né? Eu sou o co-chair, o co-cadeirante do grupo de meio ambiente, e nessa atuação é muito a questão do advocacy de mobilização desse ecossistema de impacto em saúde mental, né? Onde a gente tem aí diversas interlocuções com pessoas de organizações como a Organização Mundial de Saúde, Unicef, várias outras organizações de sociedade civil internacionais, né, grandes financiadores. Então, é um prato cheio aí para quem é interessado na temática de saúde mental. Tem vários grupos de trabalho lá, entre eles o grupo de meio ambiente, no qual eu participo de mais dois, o de financiamento de crianças e adolescentes. Então, está feito o convite. Eu queria fazer mais um convite, principalmente para a Ana Paula e para a Gabriela, que nos provocaram por aqui, a entrarem no site do G20, no site do C20, e, se puderem, participar dessas discussões que estão acontecendo, né? A gente tem uma agenda bem intensa de trabalho, que vai atingir o seu ápice aí no fim do ano, com a reunião dos chefes de Estado, mas até que isso aconteça, né, a gente tem a oportunidade de tentar pautar a questão da priorização da saúde mental de crianças e jovens como uma estratégia principal aí de enfrentamento. E isso só acontece com a colaboração e a atuação coletiva, né? Então, também convido a todos, são 3 convites. O primeiro convite é acessar o site do Vertentes, baixar o material que a Ju comentou, que está 10. Tragam também as opiniões de vocês, as sugestões em relação a isso. O segundo é acessarem o site do Global Mental Health para conhecer a atuação. É uma atuação internacional, não paga nada, e tenho certeza que vocês vão fazer conexões incríveis, como a gente acabou fazendo, que acabou se transformando no Vertentes, né? Então, a gente advoga porque a gente viu que dá certo na prática. E, por fim, para quem tem interesse, né, eu convido a participar das reuniões do C20, do G20, acessem o site do G20, acessem o site do C20, tem ali o cronograma das reuniões. A parte de comentários públicos, ela deve abrir aí nas próximas semanas, né, são vários grupos de trabalho, entre eles as questões climáticas, enfrentamento de desastres, cidades, saúde, educação, tecnologia, enfim, tem uma série de grupos dentro do C20, e o G20 é mais a pauta econômico-financeira, né? Então, como que a gente tem que transformar essa priorização da saúde mental de jovens e crianças na perspectiva dos ministros de finanças, né? Por que investir nisso, né? Porque 50% dos transtornos mentais, eles aparecem até os 14 anos. 75% dos transtornos mentais, eles aparecem até os 25. E os jovens, né, no processo de desenvolvimento, os adolescentes, eles têm um processo de maturação, né, chama de poda neuronal, ou seja, é o momento ideal para a gente atuar, né, para reduzir sofrimento, para reduzir a carga de transtornos mentais, para que esses prejuízos não se estendam ao longo da vida desses jovens. Porque se esses prejuízos se estenderem ao longo da vida desses jovens, o custo econômico, social e humano ele vai ser muito maior. Então, assim, vale muito mais a gente investir agora, né? Existe um número aí de um retorno sobre investimento de 4 vezes do que é aplicado inicialmente, mostrando que é um baita do investimento, mas, infelizmente, a gente precisa fortalecer esse debate, esse diálogo, para que a gente consiga influenciar nas políticas públicas, tanto aqui no Brasil, quanto lá fora, né? E priorizar a questão da saúde mental em todas as agendas, principalmente na questão do enfrentamento das questões climáticas, do meio ambiente, através dessa priorização do investimento na saúde mental de jovens e adolescentes, né? A gente precisa ter um compromisso de aumentar esse investimento e que a gente tenha mais
clareza aí dessa participação. Desculpa, Gil, vai lá. Não, é que tem um comentário aqui do LinkedIn User aqui, ó. Nós estamos na plataforma, estamos no YouTube, estamos no LinkedIn, e ele trouxe uma reflexão que fala: como os estudos do nexo causal ainda são recentes, tema muito novo, é efetivo falar em prevenção do adoecimento específico nesse contexto, considerando o quadro real da velocidade avançada de mudanças climáticas em que já estamos? Ou seria mais efetivo focar, de fato, em promoção e secundariamente em tratamento, sabendo que a prevenção seria o ideal, porém considerando o andar das carruagens das mudanças climáticas já em jogo? Olha, é exatamente isso que a gente, de alguma forma, está dizendo, que é preciso. Acho que a gente tem aí uma questão geracional, ou seja, as crianças, né, a geração alfa, a geração Z, né, a questão de promoção esse aprendizado, essa literacia para lidar com as mudanças e um fortalecimento de soluções vinda também da comunidade, né? Ou seja, um enfrentamento por parte da comunidade escolar, por parte da comunidade, né, onde se habita, das cidades em si, né, criando essa resiliência. E a prevenção, na realidade, a gente promove para prevenir, né? E, de alguma forma, ações de prevenção, mesmo como campanhas, ou seja, a gente tem aí cidades que continuamente sofrem, como Petrópolis, todo eventos, né, climáticos. E aí a gente tem que trabalhar aí com a promoção nas crianças, a prevenção, né, de alguma forma, nos mais velhos e suprir, de alguma forma, a questão do tratamento. Esse acolhimento nas redes psicossociais, elas são fundamentais. A Mental Health Psicossocial Social Network, que é essa rede que, de forma humanitária, trabalha no mundo inteiro nas questões emergenciais, até então não havia, dentro do contexto de emergência, o foco em saúde mental. E aí eles fizeram, recentemente, um pedido para que a saúde mental esteja sistematicamente integrada, né? A saúde mental e o apoio psicossocial nas questões humanitárias estejam integradas à questão do desenvolvimento, seja, né, das mudanças climáticas, da questão da paz, e possa efetivamente apoiar as populações nisso, né? Então, acho que a gente tem aí Ô, Júlio, deixa eu só trazer uma reflexão, né, que ele comentou, será que não é muito tarde? Vocês lembram na pandemia que, como todo mundo parou, o ar das cidades ficou mais puro, os rios ficaram mais translúcidos, a qualidade melhorou. Então, assim, eu acho que não é tarde, mas, assim, a gente precisa ter essa mobilização e compromisso, né? E essa é uma obrigação de todos nós. Não é só uma obrigação do governo para pautar políticas públicas, né? A gente tem a nossa responsabilidade de atuar nesse sentido. E existem vários exemplos, né? Um deles é referente à questão da Mata Atlântica. Isso, inclusive, foi publicado pelas Nações Unidas, né? Que eles estabeleceram aí o marco de restauração mundial sob a década das Nações Unidas para a restauração dos ecossistemas. Então, está toda uma atuação para avaliar os diferentes ecossistemas e como que estratégias estão dando resultado, né, mostrando que é possível a gente reverter o cenário não tão animador que a gente vê. Mas, definitivamente, necessitamos desse compromisso coletivo, né, para conseguir atingir esses resultados. A gente está chegando no final. Karen, você tem alguma bate-bola para a gente terminar a nossa live? Olha, Beto, eu acho que o debate foi muito rico, né? Eu gostei muito dos comentários que chegaram e das provocações também para a gente pensar. Eu acho que nunca é tarde, né? Se a gente começar a se ter uma atitude passiva, aí vai correr atrás de desastre mesmo. Então, a gente precisa ter algo que seja coordenado, e seja integrado e que abarque da promoção
a promoção, a prevenção e, em alguns casos, sim, ter que lidar com as emergências de desastres. E aí eu deixo um convite também para todo mundo pensar, né, o que essa informação que você recebeu hoje muda na sua vida, muda na forma como você se relaciona, porque você ficou aqui 1 hora nos escutando, né? Então, o que você pode fazer com essa informação? Seja conosco, com pessoas que você conhece, ou de levar essa mensagem adiante. A gente precisa fazer, sim, não só o nosso papel, mas o nosso papel coletivo, o nosso papel de influência pública, de advocacy, e nos unir para poder lidar com todas essas questões que estão ligadas, sim, e vão influenciar a saúde mental. Agradeço a todos. Agradeço, Beto, Juliana, a companhia de vocês sempre maravilhosa. E aí também vou passar para a consideração final deles. Então, não desliguem ainda, porque não acabou. Mas já deixo aqui o meu boa noite, o meu muito obrigada. Juliana, contigo. Obrigada, Karen. Não, sempre muito bom, né, ter espaços de troca, de reflexão. Hoje, então, nessas diversas plataformas, é muito rico tudo isso. E eu queria dizer que nós, cada uma das organizações que faz parte do Vertentes e o próprio Vertentes, entende que cada um de nós somos agentes de transformação. Então, a transformação individual e coletiva está nas nossas mãos. Então, convido a cada um de vocês, cada uma, para poder realmente fazer essa reflexão que a Karen, né, convidou vocês. O que eu posso mudar? Porque as mudanças climáticas estão na base do comportamento humano e a gente precisa agir hoje, né? Ou amanhã já vai ser tarde. Temos um planeta só e a eclipse ontem nos mostrou que o mundo pode ficar escuro e por muito tempo. Então, agradeço a todos vocês, muito obrigada. Até uma próxima. É a primeira, hein? A gente quer vocês aqui e crescer essa audiência numa próxima. Vai lá, Beto, fecha aí tudo. Valeu, gente. Valeu, meninas. Excelente o papo. 1 hora é pouco. A gente tem que aumentar esse horário da live até para ampliar esse debate. Eu queria agradecer a todo mundo, né, que participou nos bastidores, as meninas da comunicação, a Fátima, a Lilian, Camila. Acho que a gente participa de um grupo e a proposta do Vertentes é ser um ecossistema, né? Então, a gente está no processo de estruturação, a gente teve o nosso lançamento no fim do ano passado. Nesse momento, a gente está construindo aí mecanismos para ampliação do investimento em saúde mental, estamos colaborando com o IDES na estruturação de um fundo filantrópico, pretendemos lançar esse fundo agora no segundo semestre, e, obviamente, que a proposta é de trabalhar em ecossistema, né? Então, queremos a participação e a atuação de todos que se identifiquem com essa causa. Por enquanto, a sugestão é nos seguirem aí nas redes sociais, se quiserem conversar, enfim, manda uma mensagem por ali, é fácil achar a gente. E obrigado pelo tempo de vocês e seguimos nessa causa. Eu vou repetir a última vez o mantra, né, pela priorização do investimento na saúde mental de crianças e adolescentes como estratégia ótima para o enfrentamento das questões de sustentabilidade do meio ambiente e das questões climáticas. Gente, obrigado, boa noite, adorei e nos vemos na próxima. Beijão. Tchau.